Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Será mesmo que Jó foi tentado por um ser maligno? É isso mesmo. Será que ele foi tentado por Satanás? Hã? Um ser de chifre e cauda, como a religião acredita? Como um dia fizeram nós acreditarmos também nessas fanfarrices? Uma pessoa íntegra, uma pessoa bondosa, uma pessoa justa. Como que Deus iria tentar uma pessoa dessa, né? Fica a pergunta. Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 1 em diante, do texto da Nova Almeida Atualizada, e do lado aí tem a da NVI, se você quiser comparar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Presta atenção nas características. Presta atenção na capivara de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Praticamente um santo. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. 4. Os filhos dele iam às casas um dos outros fazer banquete. 5. Quando se encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e santificava. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o seu coração. Jó fazia isso continuamente. Continua. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui já está uma grande inversão de entendimento. Aqui já está bem contrário. Num dia em que os filhos de Deus, no texto da NVI, certo dia os anjos vieram. Então, os filhos de Deus, quem escreveu aqui colocou como sendo os anjos. Mas quando você vai lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 5 ao 14, veja como o escritor aqui, que eu acredito que foi Apolo, se referiu aos filhos de Deus, aos anjos. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele será filho. Olha aqui, esse versículo aqui. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de justiça e cetro de reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste. Como manto, tu enrolarás, e como roupas, será igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Como manto, tu os enrolarás, e como roupas, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então veja, onde está escrito que Deus, que os anjos, os espíritos aqui eram filhos de Deus, como o nosso espírito? O nosso espírito é filho de Deus, porque está em Hebreus 12:9. Deus é pai dos espíritos. E aí, como que fica essa situação? Aí voltando para Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, né, que nós estávamos lendo aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então você já vê que isso aqui é uma fanfarrice. Isso aqui não tem nada a ver. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Interessante, né? E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó?
Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, e teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? 10. Você vê que aqui mudou, né? Olha que interessante. Então Satanás respondeu ao Senhor. Ao Senhor. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Deus era diferente de Senhor aqui. No texto da NVI, será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Vou colocar isso aqui numa Bíblia, num texto hebraico, numa Bíblia Sefer da vida aqui. Quero ver esse versículo aqui, como é que está? Que aqui apareceu a primeira dúvida, né? Como no Códice Sinaítico a gente não tem como conferir. Será que eu não baixei a Bíblia Sefer aqui nesse Bíblia Sefer? Eu acho que eu não baixei nesse aqui, não. Mas vamos ver aqui, ó. Bíblia Israelita Judaica Nazarena. Então respondeu Hassatã a Ial e disse... Então respondeu Hassatã a Ial e disse: por acaso Iovev teme a Elohim inutilmente? Você vê que engraçado, né? Então Satanás, a Yavé, isso aqui, Ial, Y, eu não sei nem ler isso aqui. Ial, Yavé, porque é Y, Yavé, que aqui significava o Senhor, e diz por acaso Iov, que era Jó, não teme a Elohim, que era Deus. Então, há dois sentidos, há um Senhor e Deus. Não está claro aqui que Jó estava se dirigindo, que esse tal desse Satanás se referia diretamente a Deus, o Criador. Na Bíblia de Jerusalém, Satanás respondeu a Yavé: é por nada que Jó teme a Deus? É duro isso aqui, mas tudo bem. Isso aqui para mim é uma... Vamos continuar aqui. Deixar no meio da corrida fiel aqui para ver como que fica, né? Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a sua mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então vamos colocar aqui, imaginar uma situação: o Criador estava lá na reunião, todo-poderoso, soberano, que criou todas as coisas, o mesmo que fala lá em Isaías, capítulo 45, versículos 5 ao 7, que não há outro Deus, além de mim não há outro Deus, ele falou. É ele que faz tudo, o bem, o mal. É ele que cria todos os males, as tragédias. É ele que faz todas as coisas, de acordo com o seu desejo. Paulo falou lá em Romanos que Deus, o barro, a criatura pode perguntar ao Criador: por que tu me fizeste assim? Ele é o oleiro, ele é o que forma, ele é o que cria forma no barro. Então ele faz a pessoa, faz do jeito que ele quiser. Mas aqui, uma situação que chama atenção era a integridade, né? A compostura de Jó. Jó era uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus, aqui está falando, nesses primeiros dois capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, fala da integridade dele. Quer dizer, não seria uma grande injustiça, não seria uma inútil recompensa por Jó ser aquela pessoa temente a Deus, cumpridora das suas obrigações, e do nada, de repente, vir um ser e colocar doença, colocá-lo na miséria, tomar os seus filhos, a sua esposa. Tá, durante toda a história, depois você lê. Não seria mais fácil entender isso como uma forma de manipulação, uma forma de manobra da religião, de alguma parte da religião, que escreveu dessa forma para que as pessoas sejam escravos, as pessoas sejam igual robô? Só que aí eu não sei se compensa a pessoa ser boazinha, né? Conforme esse escrito aqui. Não sei se compensa a pessoa ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Eu não sei se compensa isso. Parece que não compensa.
Porque Jó era isso e não resolveu nada. Não lhe ajudou em nada. Pelo contrário, Jó foi castigado por ele ser temente a Deus. Jó foi castigado. Jó foi sentenciado. Jó foi amaldiçoado por ele ser dessa forma. Agora, quando você vai lá para Tiago, capítulo 1, versículo 13, lembrando que o livro de Tiago foi escrito para as 12 tribos de Israel que estavam à diáspora. Ou seja, o livro de Tiago, de Pedro, de João, 53 livros da Bíblia, foi escrita de judeu para judeu. Mas até aí, vamos nessa situação aqui de Jó, né? Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, assim diz Tiago: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então, eu acredito que Tiago, então, não conhecia a história de Jó. Eu acho que ele não conhecia, porque senão Tiago jamais teria falado isso aqui. Hã? Jamais ele teria falado esse negócio. Não, de forma nenhuma. Mas ele falou, ele disse. Ele falou que Deus não pode ser tentado por ninguém, pelo mal, e Deus não tenta ninguém. Ainda mais, meu Deus do céu, a pessoa sendo uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa cumpridora das suas obrigações. Que pagamento! Já pensou? Você que é uma pessoa direita, uma pessoa que está andando na linha, do nada sua vida começar a ser amaldiçoada, você começar a perder as coisas, você vai falar o quê? Você vai pedir ajuda para quem? Os universitários? Você vai pedir ajuda para quem? Para Deus você não pode pedir, porque você está sendo castigado, você está sendo amaldiçoado, o seu pagamento é por você ser uma pessoa reta, uma pessoa íntegra. Por você ser uma pessoa bondosa, então você está colhendo frutos. Aí, então, quer dizer, não é vantagem. Então compensa mais a pessoa ser bagunceira, a pessoa ser toda atrapalhada. Não é verdade? Aí só tem aqui, ó, Mateus 4:1, é a outra situação disso daqui. É outra situação. Como está em Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, quando Jesus saiu do deserto, tem essa história aqui falando que ele foi tentado pelo diabo. Olha aqui, ó. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Claro que esse diabo nós sabemos que são os acusadores. Esse diabo aqui eram os que foram mandados pelos fariseus, né? Pelo sumo sacerdote. Os mesmos que foram investigar João Batista, está lá em João capítulo 1, versículo 20 em diante, os mesmos que foram investigar quem era João Batista, também quando Jesus saiu do deserto, foram investigá-lo para saber quem era ele, de onde ele tinha vindo. E foi a mesma situação. Por quê? Jesus não veio como filho dele, né, como filho de Deus. Então é a mesma coisa de Jó. Jesus foi igual a Jó, uma pessoa íntegra, reta, uma pessoa que estava ali fazendo seu jejuzinho, cumprindo a lei. Sabe lá quem deu a lei? Aí, do nada, ele foi tentado também. As pessoas acreditam nisso aqui. Fala que esse diabo aqui tinha chifre, tinha cauda, soltava fogo pela venta. Então, nesse vídeo eu quero apenas deixar uma observação. Então, nos dias de Jó, não compensava a pessoa ser uma pessoa reta, digna, honesta, cumpridora de suas obrigações. Não. Porque nos dias de Jó, se você fosse isso, você seria amaldiçoado. O seu pagamento seria tribulação. O seu pagamento seria miséria. O seu pagamento por isso seria doenças. Então é isso aí. Será mesmo que Jó foi tentado por um ser maligno? Claro que não, gente. Isso daí são passagens tendenciosas, são passagens judaicas, sei lá, pais da igreja, sei lá, alguém que colocou isso daqui para poder amedrontar a pessoa. Satanás nunca foi um ser que caiu do céu. Satanás nunca foi um ser demoníaco, nunca foi um anjo caído. Satanás apenas é um adjetivo para um mentiroso, um opositor, um adversário. É isso, é um adjetivo. Então, antigamente em hebraico eles falavam Satã, né? Uma pessoa que era um opositor, uma pessoa contra, vamos dizer, uma pessoa contra as leis de Moisés, era um adversário, era um opositor. Uma pessoa contra os ensinamentos de Jesus era um Satanás, um opositor, um adversário. Nada mais que isso, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com vocês. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi,
curte, comenta, compartilha e se inscreve. Não vá por essa situação não, tá? Compensa sim, a gente tem que procurar andar no mais na linha possível, né? Principalmente amar, respeitar e reconhecer que dentro do nosso próximo existe o Espírito, e naquele Espírito está o templo espiritual de Deus, onde o próprio Criador está, tá bom? Até amanhã, até mais tarde, até daqui a pouco, sei lá eu. Tchau, tchau.